Olá pessoal, voltamos aqui com o nosso Espaço Heráclito. No final do primeiro bloco, a Patrícia Vilas Boas aqui, a nossa convidada de hoje, que está falando aqui sobre o movimento antimanicomial, havia feito uma contextualização, já chegando à contemporaneidade, sobre a questão de que o movimento antimanicomial teve mais possibilidades de florescer de maneira transdisciplinar, envolvendo uma série de discussões científicas e sociais, a partir do implemento da democracia no Brasil, com as diretas já ali. Mas a Patrícia mencionou no final, ao final aqui do primeiro bloco, que tem havido um retrocesso nas discussões sobre o movimento antimanicomial. Nesse sentido, Patrícia, eu te faria duas perguntas em uma para você discorrer aqui conosco. Em primeiro lugar, o movimento antimanicomial debate em contraposição a quem ou ao quê? E depois, por que tem havido esse retrocesso que você mencionou aqui ao fim do primeiro bloco? Tá certo. Bom, acho que, em primeiro lugar, o movimento nasce como um movimento de defesa de direitos humanos, na medida do desrespeito absoluto que assistíamos, trabalhadores de saúde mental, às pessoas que eram internadas nessas instituições. Nós, no movimento da luta antimanicomial, fazemos questão de não diferenciar hospital psiquiátrico e manicômio. A gente chama tudo de manicômio, na medida em que compreendemos que são lugares muito mais de cárcere do que de tratamento. Então, num primeiro momento, as mortes, os abusos, a despersonalização, os maus tratos, a iatrogenia da internação psiquiátrica ou da internação em manicômio foi o mote inicial do movimento como um movimento de direitos humanos, de fato, pelas pessoas internadas. Concomitantemente a essa luta de direitos humanos, nós tínhamos no cenário internacional algumas lutas anteriores e pregressas que iniciaram principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, na França, na Inglaterra, na Itália, de experiências de desinstitucionalização da loucura, né? Então, muitas pessoas do Brasil tiveram contato com escritos, com obras e com experiências concretas. Muitas pessoas foram para a Itália, para a França, para a Inglaterra para vivenciar essas experiências de desinstitucionalização. E esse saber foi se misturando com isso que a gente via na realidade brasileira de descaso, de maus tratos e etc. E foi se constituindo juntamente com outras teorias mais voltadas para uma compreensão psicodinâmica do sujeito, dentre elas a psicanálise, eu sou psicanalista, enfim, mas a psicanálise é uma, existem outras, onde a loucura passa a ser olhada também, ou é devolvida à loucura o seu estatuto de expressão do sujeito, né, que havia sido retirado quando da internação, quando da desumanização causada pela internação e pela... Se eu dissesse, por exemplo, Patrícia, que a noção de desinstitucionalização da loucura diz respeito também a uma compreensão de que se trata muito mais de uma patologia vinculada à fisiologia do indivíduo e mais a uma questão de que é a sociedade também que vai gerar esse tipo de desvio, eu estaria correto nesse diagnóstico sobre o aspecto de que é preciso abrir os muros dessas instituições ou não? Eu acredito que também existem um monte de teorias que a gente pode pensar de causação da loucura, considerando que qualquer teoria causalista ela já é restritiva e redutora em si. Então você tem teorias mais biológicas, você tem teorias mais sociais e teorias mais psicológicas. No contexto da atenção psicossocial em saúde mental no Brasil, você fala num modelo biopsicossocial. Por que isto? Porque entendemos que as diversas áreas do saber, com as suas diversas construções de saber sobre a questão da loucura, podem contribuir para uma pluralidade de visões
sobre a pessoa que se encontra num sofrimento psíquico profundo e que podem ajudá-la no seu caminho. Agora, para quem disto, existe uma questão da relação própria com o saber sobre si do sujeito, né? Sobre que poder de decisão, que saber sobre si, que autonomia um sujeito acometido de um sofrimento psíquico intenso mantém ou vem a ter depois desse sofrimento. E existe toda uma construção social em relação à loucura que a gente começou a esboçar aqui, que vai associar a figura do louco dois adjetivos que estão muito colados ainda à figura do louco, que é a questão da periculosidade e da incapacidade. Né? A ideia mesma da internação hoje se justifica muitas vezes por acreditar-se que o louco, que o dependente químico, que o desviante em geral, ele representa um perigo para a sociedade, ele pode representar um perigo para si mesmo, esse é um discurso bonito, né? Não, nós vamos cuidar dele porque ele não está com capacidade para decidir o cuidado sobre si, né? E nesse movimento você destitui o sujeito da sua autonomia, do seu direito de ir e vir, das escolhas que ele pode fazer sobre a própria vida, independentemente dele estar num funcionamento psíquico mais adequado às normas vigentes hoje ou menos adequado às normas vigentes hoje. Me ocorreu uma questão aqui, né, quando você fez uma contraposição à noção de causalidade da loucura. Vocês chegam... uma curiosidade que me veio justamente pela noção de que a loucura considerada aqui entre aspas já, poderia ser uma das formas de o sujeito conhecer a si mesmo e ele poderia lidar com isso como uma de suas identidades. Vocês poderiam então chegar a uma noção de que essa expressão diferencial com a qual a sociedade tem dificuldade em conviver poderia ser uma identidade aceitável do sujeito ou não? Essa é uma das lutas do movimento antimanicomial. Além do fechamento dos manicômios, o que não significa uma desassistência às pessoas que necessitam de tratamento, isso é importantíssimo frisar. Nós temos serviços de tratamento para pessoas com qualquer tipo de sofrimento São os CAPs, psíquico. né? É isso? Em sua grande maioria, os CAPs, hoje em dia nós temos uma pluralidade. O que quer dizer a sigla CAPS, Patrícia? Centro de Atenção Psicossocial. Tá. O CAPS é o lugar onde as pessoas que estão num momento de sofrimento psíquico maior, precisando de mais atenção, deveriam ser atendidas. Mas além dos CAPs, a rede de atenção em saúde mental precisa abranger a unidade básica de saúde, por exemplo, hoje você tem no Brasil como um todo um projeto de qualificação dos agentes comunitários de saúde para atendimento de casos de saúde mental. No programa de saúde da família, o agente comunitário de saúde é aquele cara da população que faz um primeiro contato de saúde, faz o monitoramento da saúde da sua comunidade e ele já deve também ter noções de saúde mental para poder acolher situações de sofrimento e poder buscar ajuda para quem precisa de ajuda. Então, a ideia do fechamento do hospital psiquiátrico, em absoluto, significa uma não atenção e uma desassistência, mas uma rede muito mais complexa, muito mais plural e muito mais apta a receber o sofrimento do indivíduo, considerando que todos nós sofremos e que o sofrimento humano é uma expressão do sujeito e não uma expressão de patologia. Para a psicanálise, por exemplo, o sintoma, o adoecimento, o enlouquecimento é sempre uma tentativa de cura. Cura no sentido de uma busca do sujeito. Aquilo como uma linguagem. E me ocorre a seguinte questão. Dado que, nesse sentido de ressignificação extremamente importante e revolucionário, no sentido de tratar a loucura como uma expressão própria do sujeito para reconhecer a si mesmo, eu também poderia trazer aqui um diálogo, e aí, no caso, eu imagino que uma grande contrapartida, com relação à psiquiatria mais farmacológica. Seria possível dizer, então, Patrícia, que
a farmacologização muito rente, muito imediata. Claro que a gente tem casos extremos em que realmente o sujeito está se mutilando, está passando por um processo de autodestruição muito grande, mas nessa medida em que já há um tratamento muito mais transdisciplinar, com vários profissionais vinculados à readequação ou à ressignificação da loucura, a farmacologia não tende a calar esses sintomas que você diz que vem à tona para que o sujeito busque a sua própria cura? Não dá para dizer que a farmacologia emperra, quando não se trata de casos mais graves, esse processo de ressignificação da loucura? Interessante pensar nisso, trazendo um pouco já a discussão muito atual da dependência química e do crack. Tá. Tem um psiquiatra especialista em dependência química, mas numa linha bastante progressista aqui no Brasil, que é o Dartil Xavier, Tá. que afirma que o problema não é a substância, é a relação que você tem com ela. Da mesma maneira, a gente pode pensar isso em relação aos fármacos. Os fármacos em si não são nada, são substâncias que podem ser usadas, dependendo da circunstância, de forma adequada ou de forma inadequada. O grande problema é a medicalização do social como forma de controle de corpos e mentes, né? Na esteira, mais uma vez chamando Foucault para a conversa, do biopoder como um braço armado aí do capitalismo, né? E armado de boas intenções, inclusive, né? Armado de cuidado, armado de pesquisas científicas, armado de coisas que vão trazer bem-estar, teoricamente, para as pessoas. Veja, acho que a questão da indústria farmacêutica e da psiquiatria tradicional biológica tem se apresentado, principalmente na última década, com uma força de mercado e um poder político e econômico que tem impetrado retrocessos a essa implantação de um sistema de atenção em saúde mental aberto, democrático, progressista. Eles tentam tolher a expressão, a disseminação dos CAPs, por exemplo? Eles são... é difícil falar em eles, claro, né? Mas eu acho que assim, setores da Associação Brasileira de Psiquiatria, grandes setores de mídia, a falsa epidemia de crack veiculada na mídia nos últimos tempos são proeminentes defensores desse retrocesso a uma lógica de exclusão, de medicalização, com interesses econômicos bastante claros. Você tem, por exemplo, um dado que é impressionante, foi lançado recentemente o DSM-5, que é uma classificação internacional de doenças psiquiátricas feitas pela Associação Americana de Psiquiatria. O DSM-5 introduz mais de 100 novas patologias em relação ao DSM-4, que é o seu antecessor. Foi feita uma pesquisa entre as pessoas que construíram, os convidados que construíram o DSM-5, e mais de 70% deles declararam, porque eram obrigados a declarar, que tinham suas pesquisas financiadas por indústrias farmacêuticas. Nossa Senhora. Então você tem uma construção de categorias diagnósticas feita por pessoas financiadas pela indústria farmacêutica. Isso é muito claro, por exemplo, no crescimento vertiginoso do uso do metilfenidato e do crescente diagnóstico de TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em crianças. Uma medicalização das crianças, tanto que é chamada droga da obediência. Né? Então esse é um imenso retrocesso. A ideia da epidemia de crack gerando medidas de recolhimento social, de higiene urbana, como a gente assistiu na Cracolândia no início desse ano e no início do ano passado. A ideia veiculada grandemente na mídia de que a internação é o caminho para essas pessoas, é o único caminho para essas pessoas, de que para quem se relaciona de alguma maneira com a droga, a única possibilidade é a abstinência, e de que a abstinência só vai ser conseguida quando você retira a pessoa da sociedade.
O crescimento e a aprovação e a linha de financiamento que tem sido feita para as comunidades terapêuticas, como esses lugares de recolhimento de dependente químico, é um retorno a antes do asilo. Porque, não sei se você sabe, mas a comunidade terapêutica, ela não pressupõe, inclusive, a necessidade de nenhum trabalhador de saúde mental. Você precisa ter um responsável de nível superior qualquer. Nossa. E voluntários, trabalhadores em geral. Não é uma instituição de saúde, é um recolhimento, né? Reclusão. É uma reclusão. Recolhimento no sentido mais brando, digamos, mas uma reclusão ali posta. É uma limpeza social disto que surge como a nova figura da ameaça, do louco, da violência, que há poucos anos a mídia ajudou a impulsionar como a figura do dependente de crack. E, Patrícia, me veio uma questão, estava pensando sobre isso. Nos primórdios a gente tem a reclusão ali mais bárbara e brutal, e me veio aquela questão dos loucos, entre aspas, acorrentados ali nesses logradouros de reclusão. E é curioso pensar que hoje existem mecanismos extremamente sofisticados em termos farmacológicos para fazer com que essas correntes que antes atavam os loucos sejam postas ao redor do cérebro, ao redor da fisiologia ali da pessoa, para que ela muitas vezes já seja dopada, viva numa reclusão manicomial no seu corpo e seja posta de volta para a roldana desse trabalho, desse tipo de sociedade que nós vivemos. Eu teria uma pergunta nesse sentido. Esses vários transtorno bipolar, TDAH, essas novas taxonomias e classificações, elas tendem a devolver a noção de que a pessoa já não pode lidar numa sociedade extremamente hedonista como a nossa, que ela não tenha condições, ou que ela já não possa lidar com o sofrimento e ressignificá-lo. Mas me vem a seguinte questão: como é que o movimento antimanicomial tentaria ressignificar esse tipo de taxonomia que traz a noção do fármaco a ser utilizado, para tentar fazer com que a pessoa entenda que o problema também tem uma dimensão de reprodução da realidade, de que a sociedade coage as pessoas a um ritmo frenético em que de uma hora para outra ela passa por um humor que a transtorna, digamos, bipolarmente. Qual seria o trabalho do movimento antimanicomial nesse sentido, com essa contrapartida social desse tipo de sociedade que a gente vive? Eu acho que, em primeiríssimo lugar, problematizar criticamente essas concepções que nos chegam como naturais. Quer dizer, quando a gente pensa na construção da doença mental, alguém pode falar, ué, mas como assim construção? Ela não existe? Não é isso que você falou, né? Um fato natural, né? Um dado natural? Não, não é. Né? É a transformação em doença de uma vivência humana que numa determinada época não foi e que a partir do momento em que se cria uma ciência que deste fenômeno se apropria, existe a ideia da descoberta científica, né? Como algo que antes não se enxergava e que agora se enxerga. Agora, como eu fui contando para vocês, existe toda uma construção de interesses e de poderes que cerca essas descobertas científicas. Como que a gente pensa criticamente essa situação? O que importa para o movimento da luta antimanicomial é que o sujeito, na sua diferença, possa existir no âmbito da sociedade, sendo acolhido no seu sofrimento e podendo expressar sua visão de mundo, sua forma de funcionamento, etc. Nessa medida, com as imposições, né, de produção, de ganhar dinheiro, etc., que existem hoje, é muito fácil que todos nós nos sintamos oprimidos por esse ritmo, por essas exigências, né? Acho que a patologização do desvio nesse contexto é uma das coisas que podem ser feitas. E essa patologização pode ser medicalizada e aí você, de certa forma,
abafa o que aquele sofrimento manifesta e, por outro lado, normatiza para que o sujeito volte o mais rapidamente à sua linha de produção, né? Como, volte a ser roda de engrenagem, claro, como diria claro. Hannah Arendt, né? Isso é uma questão muito importante, vide a crescente medicalização da sociedade que a gente vê acontecer já há muitas décadas. Outra questão super importante é o quanto esse desvio já começa a ser patologizado pelo próprio sujeito na sociedade de controle. O quanto a pessoa começa a se sentir inadaptado, desviante e falido, fracassado, né? E isso por si só já é gerador de um sofrimento psíquico imenso. Claro. Então acho que isso é uma coisa interessante importante para a gente ter na mira também. A patologização faz com que o controle já seja introjetado na imaginação do sujeito e, para tentar se devolver à sociedade contra a sua própria vivência subjetiva, digamos, a loucura entre aspas, ele referenda o juízo que a sociedade faz sobre ele mesmo e quer calar essa voz profunda que poderia reverberar uma série de novas experiências, né? Olha, infelizmente, pessoal, a gente vem chegando aqui ao término do nosso Espaço Heráclito. Teríamos muito ali para desdobrar a discussão. Eu quero agradecer profundamente, Patrícia, muito obrigado pela sua participação. Obrigada também, Flávia. Eu posso fazer uma indicação de livro? Claro, lógico. Sobre a realidade dos manicômios no Brasil, eu recomendo um livro recém-lançado da Daniela Arbex, que é o Holocausto Brasileiro. É uma referência fundamental para se entender o que é um manicômio até os dias de hoje no Brasil. Geração Editorial, não é isso, esse livro? Eu não sei te dizer. Eu acho que é da Geração Editorial, pessoal. Ela é filha do José Arbex, não? Não sei te dizer também, mas sei que é uma excelente jornalista e o trabalho é fantástico. Tá bom, muito obrigado, viu, Patrícia? Obrigada a vocês também pela oportunidade. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Então, até a próxima semana com mais um Espaço Heráclito. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.